Estamos de volta com essa investigação sobre a natureza da vida e a natureza da própria morte. Não entraremos aqui em aspectos técnicos do que se acontece após a morte ou dos processos, dos estados pós-mortem. Entraremos aqui numa avaliação sobre o significado desse processo chamado morte. Comentamos no início que a vida ela é proporcional à capacidade de resposta. E vemos na natureza consciência e vida como partes de um grande processo. Na natureza, tudo nasce a partir da morte de alguma coisa. Vocês não acham interessante observar que para uma planta nascer, há necessidade da semente morrer? Não é interessante que para um momento novo surgir, o momento velho deve desaparecer? De uma semente que foi colocada no solo, há toda a potencialidade de uma planta nascer. Essa semente não existe mais, pois a planta será a nova realidade. Se ficássemos apegados à semente, a planta não poderia nascer. Será que psicologicamente não temos o mesmo processo? Estarmos apegados ao modo das coisas estarem agora é praticamente sinônimo de sofrimento. Pois, se a vida, como foi mencionada antes, é movimento e mudança, o ato de estarmos em movimento e a inevitabilidade de mudarem-se as circunstâncias, os eventos e as coisas, nos trará uma necessidade de encerrarmos o processo anterior, mudarmos, olharmos de maneira nova e morrermos para a maneira velha, ou o estado que não existe mais. A morte, em seu significado mais filosófico e amplo, ela está presente em todos os momentos onde a vida se dá. Se a vida, podendo ser movimento e mudança, ela está o tempo todo alterando as suas configurações, movimentando-se em novos estados, e não há nada mais antigo do que essa observação, se não acompanharmos seus processos, poderemos estar como alguém lutando para que a semente não se transforme em planta, para que o hoje não se permita se transformar no ontem e que o amanhã não poderá chegar, pois estamos apegados no hoje. A vida, se é mudança, como desde os antigos chineses é colocado, ela deve ser acompanhada diariamente, momento a momento. Lá na antiga China, nós temos aquela obra sagrada chamada o I Ching. Xing quer dizer publicação, livro. I tem 3 conotações de uma tradução mais completa. A primeira conotação quer dizer modificação, mudança, intrinsecamente a tudo. Tudo muda. A segunda conotação quer dizer ciclicamente e de maneira fácil e simples. Ou seja, tudo na vida naturalmente segue para a mudança e de formas cíclicas, de formas naturalmente cíclicas e continuamente em mudança. E o terceiro vem dessa conotação de continuidade, de certeza, que tem a tradução de invariabilidade. Mas, ora, estou falando aqui que a vida é mudança, movimento e agora tem um aspecto de invariabilidade? Verdade. A vida muda o tempo todo. Isto é a única coisa imutável, que a vida não para de mudar. Invariavelmente muda e se movimenta o tempo todo. O processo, então, imutável, invariável, da mudança fácil e simples
é o segredo de se viver, de se olhar as novas configurações, os novos movimentos da vida e podermos estar inteiros, plenos, aonde se está, no momento atual que a vida se coloca, na configuração que a vida nos coloca. Logo, o ato de viver pode ser sinônimo do ato de, a cada instante, ser capaz de morrer para o momento que passou. Se eu for capaz de viver inteiramente no momento presente, que é a única realidade que me toca, pois o passado já passou. Não temos como recuperá-lo, apenas através da memória, dos registros. Mas isso não é a ação em si. Isso é apenas um retorno a uma realidade que já passou nos arquivos da memória, da televisão, dos livros registrados, etc. O ato de viver está sendo feito aqui e agora. E também não posso levar o ato de viver para um futuro que ainda não chegou. Psicologicamente, podemos identificar, e na memória também, uma sequência, um contínuo, um eterno fluxo de um futuro que está por vir, transformando-se num presente e que esse presente continuamente se transforma num passado que já passou. E esse momento presente, o que é? É uma vida interessante de questionamento do que seja a capacidade de se viver plenamente. É o ato de se morrer a cada momento presente para o que passou e psicologicamente estarmos novos, plenos para aquilo que estamos a viver, para aquilo que podemos ser neste momento. É certo que tudo que veio do passado é bagagem e que está influenciando o que está se vivendo agora. Só que memória técnica, memória objetiva, ela tem o seu lugar. Hoje eu estou aqui falando com os telespectadores por causa de um conhecimento da televisão, por causa de um conhecimento da internet, por causa de um conhecimento mental. Isso é memória do passado. Tem o seu lugar. Nós podemos o tempo todo acumular conhecimento e lidar com a vida com outros padrões de relação. Hoje estou relacionando com um meio tecnológico de comunicação. Mas isso é apenas uma área técnica para a memória, uma área objetiva. O problema é que os seres humanos fazem desse tipo de memória uma memória para si, psicológica, e se aferram, se apegam à sua história do passado, às suas experiências psicológicas de prazer e de dor, que gostaria de mantê-las, que gostaria de esquecê-las, que gostaria de superá-las, mas está apegado ou orgulhoso de determinadas experiências e quer carregá-las, quer lidar com a vida com a sua bagagem psicológica de experiências que já passaram. E a vida não é mudança? E a vida não é movimento? Para estarmos frescos, novos, inteiros ao momento presente, precisamos encarar a vida como ela é e não como gostaríamos que fosse ou que interpretaríamos como sendo ou como qualquer tipo de influência psicológica na visão das coisas como elas são, transformando-a no que gostaríamos que fosse. A vida não é assim. O mundo não depende, e a natureza não depende de uma consciência só, a minha. Ele é um todo mutante, movimento, ele é um todo mutável. E as realidades, ao se alterarem, vão desafiar o ser, a consciência, a responder em outros parâmetros, em novas propostas, em novas oportunidades. Vejam bem que interessante. Poderíamos, então, identificar a capacidade de viver proporcionalmente à capacidade de morrermos para o que passou e podermos estar inteiros neste momento que estamos vivendo. Inteiros
com toda a nossa memória, com toda a nossa bagagem, com toda a nossa natureza de resposta, mas frescos e novos para estarmos aptos a responder com propriedade, com harmonia para a vida. Da maneira que ela vier, na estrutura que ela vier, se tivermos uma memória técnica básica para nos lidarmos com o mundo, é muito bom. Mas se estivermos apegados àquele passado, àquelas experiências que nos identificam como um eu, um centro de referência, é aquela coisa da educação que eu tive e eu não abro mão dela, do tipo de educação, do tipo de conceitos, do tipo de cultura, do tipo de preconceitos que a minha cultura carrega e que eu carrego como parte de mim, se torna um obstáculo para a relação com a vida como ela se faz. Como é que poderíamos, então, ser capazes de morrer? Não estou falando aqui em dar um tiro na cabeça, em acabar com a própria vida. Longe disso. Estou colocando a possibilidade de, ao encarar a vida com olhos novos, estarmos vazios de conteúdos psicológicos reativos que impedem a verdadeira capacidade de resposta. A consciência, a partir do momento que estiver livre de bagagens que vinculam, que maculam a capacidade de resposta, a consciência estará livre para responder e vibrar em sintonia com as coisas como elas realmente são e não como gostaríamos pessoalmente que fossem. Isso daria à consciência que habita em mim e que está pronta para responder e que a minha capacidade de viver será proporcional a isso, possibilitaria à consciência de responder com plenitude, totalidade, integralidade a cada momento presente. A possibilidade de estar feliz aonde se está, com quem se está, no processo de vida que se está, pode ser uma marca de uma vida de felicidade, de bênçãos, de um organismo que não apenas vive em função daquilo que lhe interessou no passado e que lhe identificou como bom e que quer fazer só uma determinada reação de vida em uma determinada ação. Essa vida agora poderá ser responsiva, criativa, poderá ser plena de significado quando, ao descartar o lado psicológico, o lado do sofrimento que já tive, o lado de prazer que me apeguei, ou o lado de lutar por evitar a dor que já tive no passado, se esteja pronto para encarar o momento presente, encarar a vida como ela é, encarar as modificações que se fazem inevitavelmente presentes na vida e possamos reagir não de uma maneira condicionada, fragmentada, preconceituosa, aculturada, limitada, portanto. E que possamos responder, sim, de uma maneira nova, ampla, harmônica, em sintonia com as necessidades do momento, em harmonia com as possibilidades de beleza, de paz, de compreensão, de sentido de compaixão com aquele que sofre, um sentido de amor para com a vida, para com os seres viventes, para com a própria natureza. Há a possibilidade de se viver nesse mundo sem estarmos apegados à sua reação individual ante ele. Nós podemos ser um centro individual no mundo sem sermos um núcleo fechado de busca de experiência própria, de prazer e de lutar para rechaçar a dor que porventura tenha tido. Nós podemos ter um prazer que transcende os sentidos, uma felicidade que transcende o prazer e o bem-estar, a satisfação da nossa natureza apenas sensória, perceptiva das experiências. Nós podemos sim estarmos integrados de tal modo à vida
que tudo na vida passa a ser um motivo de paz e de harmonia, entendendo a natureza das coisas como elas são. A capacidade do ser humano de morrer para o seu passado, estar inteiro para o momento presente como ele vem, sem se preocupar com o futuro, em termos psicológicos falando, em não apenas responder com propriedade às coisas, mas deixar de lado o lado luta, o lado violência, o lado apego, o lado ansiedade de segurar as coisas como gostaríamos que fossem. Mas permitir que através da morte, do momento passado e deixá-lo em seu devido lugar, que possamos dar um passo à frente, permitindo que o pé que apoiou esse passo se retire do chão para que ele dê um passo também, por sua vez, adiante. O andar, o caminhar é um constante tirar o pé do chão para colocá-lo mais à frente. Não poderíamos andar se nossos pés ficássemos presos atrás. Assim é psicologicamente. A vida e a morte num processo constante de mudança, de variedade, de movimento, em que a cada momento possamos viver com plenitude a sua beleza, a sua glória, o seu significado mais pleno. E aí o mundo, através de nós, desse novo espírito, desse novo estado, pode ser um mundo de mais paz, de mais felicidade, de compaixão para com todos e uma vida plena de amor, de felicidade e de bênçãos para todos aqueles que nos cercam. Que possamos fazer isso na nossa vida, é possível, e me ligo a todos vocês nesse espírito de comunhão e de paz, de fazermos uma vida melhor. Muito obrigado.